Irmãos, antes de eu passar aqui para a nossa pregação abençoada, irmão, nós estamos fazendo uma obra aqui atrás, aqui, ó, no paredão aqui. Cadê os meninos aí? Cadê o Gabi? Apaga a luz aqui. Estamos fazendo uma obra aqui atrás, um paredão. Não é brincadeira não, viu? Tem que apagar. Dá uma apagada aí, não dá para ver direito? Passa a outra, vê. A outra. Eu estou fazendo essa obra ali atrás, ó. Um paredão, é enorme. É que nós estamos aqui, parece que é curtinho, mas é alto. Então a gente vai gastar ali mais ou menos de 8 a 10 mil reais. Se alguém puder nos ajudar, nós agradecemos. Não, os irmãos já têm ajudado muito, irmão. Pode ficar tranquilo que a gente vê os irmãos têm colocado oferta, têm colocado dízimo, têm ajudado naquela obra lá em São José do Alegre. Então, eu não vou, assim, forçar a barra, não que eu tenha forçado em outras ocasiões. Olha essa aqui imagem, como é que pegou. O cara, ele começou segunda-feira. Alto pra caramba. Então, quem puder nos ajudar, é uma oferta só. Pode trazer essa semana, a semana que vem. Aí você pega aqui, não, quem quiser, tá, gente? Não precisa, pastor, eu já estou ajudando, não quero. Então, não se comprometa. Pode ficar tranquilo. Mas, se alguém quiser nos ajudar, dá um sinalzinho para a irmã. Aí você pega o envelope e nos ajuda. E nos ajuda aí. É uma oferta só. Não quero que você atrapalhe o seu dízimo, sua oferta, não. Se você já é dizimista, está ajudando já, então a gente não quer atrapalhar nada suas coisas lá, não. É uma ajuda aí que a gente está pedindo. Né? Se a irmã achar que deve, fica tranquilo. Pastor, já estou dando dízimo, já estou dando oferta, já estou ajudando lá no São José. Então, amém, glória a Deus, benção, não tem nada errado, está tudo certo. Mas a gente está colocando porque a gente precisa pagar, precisa fazer, porque é só nesse tempo agora que faz, porque o resto do ano é tudo chuva. Não tem jeito de fazer, esse é o tempo de fazer. E aí passa a outra. Aí ali do outro lado, ali lá da rua lá de baixo, todas as casas, a parte de trás das casas, está tudo arrumadinho. Passa a outra foto. Aí quando chega na igreja, todas as casas lá, está tudo pintadinho, arrumadinho. Aí você olha e fala, que aquela construção feia lá, fala, é a igreja do IT. Meu Deus. Ai, meu pai. Não é por isso, mas faz parte, né? Quem vê cara, não vê lá. Quem entra aqui fala que lindo. Não vai imaginar que lá fora está daquele jeito. Mas tá, viu? Não tá brincadeira, não. Olha lá. Que aquilo, irmão. Oi, perdoa, pai. Então, se você puder nos ajudar, amém, viu? Glória a Deus. Vamos para a palavra? A irmã Cássia, nossa obreira aí, estará conduzindo a palavra nesta tarde, com a graça de Deus. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz aí? Quem está animado? Hein? Não posso falar nada, que eu vim meio assim hoje, meio gripada, mas estou animada, porque Jesus está me ajudando. Amém? Então, quem está animado aí com Jesus? Glória a Deus. Amém? Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui na tua casa nessa tarde abençoada. Nós temos saúde para vir para a casa do Senhor, temos alegria, temos dificuldades sim, mas temos a presença de Deus que nos ajuda o tempo todo, né? Amém? Glória a Deus, né? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no Salmo bem conhecido, 126, desculpa. Salmo 126. Glória a Deus por sua palavra, que é viva e eficaz em nossos corações. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, nós estamos na tua casa e queremos ouvir a tua voz através da palavra. Já ouvimos através dos louvores e agora fala conosco, Senhor. Nos ensina, nos fortalece, nos edifica através da tua palavra. Amém? Salmo 126 começa. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações:
Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor, que ela possa frutificar, que ela possa dar muitos frutos em nossas vidas. Começa com uma pequena semente, Senhor, plantada no nosso coração nessa tarde, mas que ela venha produzir frutos para alegar aquilo que o Senhor deixou para nós, através das nossas vidas, Senhor. Fala conosco e nós agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Trazendo aqui para o contexto dessa palavra, o povo estava voltando do cativeiro, né? Mas eu vou passar um pouquinho adiante, porque quando eles estavam voltando do cativeiro, era um momento de festa, de comemoração. Mas eu quero voltar só um pouquinho antes para falar como que estava o coração desse povo que ficou 70 anos numa terra estranha, presos, cativos, por consequência da desobediência a Deus. Amém? No Salmo 137, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem lá também. O Salmo 137 retrata bem o que o povo sentia quando estava no cativeiro. Ele faz assim um resumo de uma longa trajetória. Esse povo ficou 70 anos numa terra distante, com saudade da sua terra, lembrando as maravilhas, porque lá em Jerusalém era um lugar sagrado, onde simbolizava a presença de Deus habitando naquele lugar, e eles estavam distantes disso. Então, no Salmo 137:1 fala: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, e nos lembramos de Sião. Olha como que o povo estava. Desanimado, triste, numa terra distante. E fala assim no 2: pusemos de lado nossas harpas e penduramos nos galhos dos salgueiros. Olha para você ver. É um tempo de dificuldade. Até para cantar fica difícil. E os que levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Então, olha assim, retratou perfeitamente como estava o coração daquele povo. Numa terra distante, estrangeira, cativos, presos, não tinham liberdade para adorar o Senhor como eles tinham na terra deles. Muitas vezes eram impostas as culturas desse povo estranho sobre a vida deles, e eles tinham que resistir. Nós conhecemos muitas histórias que falam desse tempo que o povo esteve no cativeiro da Babilônia. E a palavra de hoje é muito simples. O cativeiro representa nas nossas vidas o tempo que nós estamos distantes do Senhor. Seja quando nós não conhecemos, tudo bem, você não sabe a quem recorrer, mas aqui fala especificamente para um povo que já conhecia Deus. E essa palavra é direcionada para nós, igrejas. Igreja do Senhor, que já conhecemos ao Senhor, e muitas das vezes nos sentimos numa terra estranha, uma terra diferente pelas dificuldades que nós passamos em nossas vidas. Uma terra que, de repente, vai querer tirar a alegria dos nossos lábios de adorar o Senhor. Por causa do tamanho da dificuldade. Todos nós passamos por momentos difíceis. A gente não pode fazer um somatório da nossa vida de tempos bons e tempos ruins. Não dá para a gente medir isso, concorda? Nós temos, sim, momentos alegres, mas vêm as dificuldades. E muitas vezes essas dificuldades levam a gente para essa terra estranha.
essa terra de um povo que não fala a nossa língua, que tira o cântico de nossas bocas, que faz a gente olhar para baixo, desanimar, roubar os nossos sonhos. E esse era o contexto desse povo no Salmo 137, quando eles estavam presos. Só que nós agora vamos falar do que acontece quando o povo recebe um toque do Senhor, um milagre do Senhor, algo que só o Senhor pode fazer. Porque eles estavam naquele cativeiro, no final, o povo já estava arrependido do pecado, tenho certeza. Até que se passou 70 anos, teve tempo o povo refletir sobre as ações dele e valorizar aquilo que eles tinham perdido. Só que agora nós vamos falar do Salmo 126, que foi a abertura da nossa palavra. Vamos voltar para ele, que nós vamos falar sobre isso, sobre o Salmo 126. E o tema da pregação de hoje é esperança. Esperança em tempos difíceis. É difícil você, no tempo difícil, ter esperança se não for pela ação do Espírito Santo no seu coração. Ninguém consegue ter esperança num tempo difícil. Você pode até pensar, eu vou me esforçar. Quem não conhece a Deus, eu vou me esforçar, vou ter esperança, mas daqui a pouquinho está desanimado. Aí, não, agora eu vou conseguir. Aí, daqui a pouco, não consegue. Porque se não for pela ação do Espírito Santo, a gente não consegue. Hoje mesmo eu estava entrando ali, a irmã falou assim, como é que você está? Porque eu pedi meu pai recentemente, eu disse, olha, estou bem. Aí ela falou assim, nossa, é assim, né? Quando a gente vai começando a cair um pouquinho, a gente lembra da presença de Deus, a gente, opa, levanta porque Deus está comigo. E é assim, é esperança no tempo difícil. Aí parece que tudo começa a ficar ruim. Porque não vem, parece que só uma coisa, não. Vem tudo de uma vez, né? Aí vem um problema aqui, um problema ali. E aí parece que vai somando tudo e parece que eu não vou conseguir sair dessa terra estranha. E ela está querendo tirar a canção dos meus lábios. Mas vamos mostrar agora o que o Senhor fez para esse povo. Que continuou olhando e acreditando que um dia voltaria para a terra de onde eles foram tirados. Assim como Deus fez uma vez lá no Egito, tirou todo o povo do Egito e colocou na terra prometida, eles tinham uma promessa que eles seriam libertos depois de 70 anos. Agora, 70 anos não são 70 dias, nem 70 horas. E o que o povo faz? O que eu e você fazemos quando a dificuldade se prolonga na nossa vida e parece que não vai acabar mais? A gente continua tendo esperança. Até que um dia venha a intervenção do Senhor. Porque nós esperamos, mas esperamos com paciência. Nós esperamos, mas esperamos nas mãos fortes do Senhor, que ela vai intervir. Amém? Então, no Salmo 126, eu vou falar sobre esperança, eu vou falar o que é o sinônimo de esperança primeiro, tá? É confiança. Confiança em quem? Nós sabemos que é em Deus, né? Vamos levar para o lado espiritual da coisa. Espera. Você tem espera no tempo de esperança. Na sua esperança você tem espera. Você tem confiança. Você cria uma expectativa de Deus fazer alguma coisa. Você tem que ter fé. A esperança tem que ter fé. É uma possibilidade de acontecer alguma coisa. É uma probabilidade de acontecer alguma coisa. A esperança aqui também pode ser um sonho. Uma coisa que você está aguardando. Olha quanta coisa que é esperança. Tudo isso, ó, confiança. Você está esperando alguma coisa, você está com uma expectativa. Você tem fé. É uma possibilidade de acontecer. É uma probabilidade, é um sonho. Tudo isso envolve esperança. E no Salmo 126 fala, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que
sonho. Agora é o tempo de Deus começar a trazer, realizar tudo aquilo que você tem esperado na sua vida. Os sonhos vão começar a acontecer. Deus vai começar a mover na sua vida. Essa terra estranha vai ficar para trás. Vamos acreditar, vamos esperar, vamos ter fé, vamos sonhar com o que o Senhor vai fazer. E esse povo está voltando agora para o lugar adorado deles. A terra, ele falou assim, ó, mesmo que eu perca toda a habilidade da minha mão direita, que fala lá no Salmo 137, eu estou lendo na versão atualizada, ele fala assim, ó, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade. No 137, 5. E no 6 fala que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e se não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Então, quando você tem uma promessa na sua vida, e nós temos, todos nós que aceitamos Jesus, temos essa promessa de que Ele vai nos ajudar, Ele veio para nos salvar, Ele não vai nos desamparar, não é verdade? Está tudo na palavra, é só você buscar. Então, esse povo aqui, ó, eles faziam da mesma forma, eles acreditavam assim, ó, Ele não vai esquecer da terra dele. Ele não, e aí, o que Deus falava é o seguinte, que a gente não pode esquecer das promessas que Deus tem para nós, no tempo que nós estamos esperando. Até que se cumpra o propósito dele nas nossas vidas. Até que o milagre chegue. E voltando lá para o Salmo 126, no versículo 2, fala assim, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Vamos nos alegrar. Antes de acontecer aqui, o povo se alegrou porque já estava cumprindo a promessa. Mas vamos começar a gerar essa expectativa, essa esperança dentro do nosso coração de já ver o nosso sonho sendo cumpridos em nossas vidas. Os milagres acontecendo naquilo que a gente já não acredita mais. Porque o tempo todo vai ter uma oposição, uma adversidade falando para você que você não vai conseguir, que você não pode, que não dá. Mas esse povo, durante 70 anos, ficou esperando a promessa de Deus acontecer. E agora, ela está sendo realizada. Então, o que eu declaro sobre a minha vida e sobre a vida da igreja é que os sonhos de Deus estão prontos. O cativeiro precisa acabar para que o povo saia e faça que nem esse povo que estava saindo, para que o povo seja liberto e faça que nem o povo quando voltou para Sião. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. No 3, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Reconhecimento daquele povo. Aquele povo que tinha ansiado tanto para aquilo que acontecesse, agora o Senhor estava realizando. Imagina, gente, algumas pessoas tinham esperado uma vida toda nesse cativeiro, que de repente foram para lá pequenos e uma vida toda. E aí, de repente, foram pequenininhos, não sabia nem como eram lá em Jerusalém. Mas tinha os pais que falavam assim, nossa, lá aquela terra era maravilhosa, Jerusalém. O quê? Presença de Deus, o lugar separado que Deus escolheu para ali habitar. E falava. E aquele povo, quando veio do cativeiro, meus queridos, era um grande sonho, era uma grande maravilha. E isso que a gente tem que crer no nosso coração. Nós vamos viver o que esse povo estava vivendo nesse momento. O 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E é nessa parte que o Senhor falou mais comigo. Essa parte que foi
mexeu no meu coração. E essas correntes do sul, ela fala, em algumas versões fala assim, as correntes do Negueb. Negueb é uma região desértica do sul lá de Judá. E o que acontecia naquela região? Eu vou ler um pequeno contexto aqui para vocês entenderem, tá? Negueb é um terreno desértico e o volume das chuvas naquela região é muito baixo. Então, deserto não tem muita chuva. Uma região plana, certo? O Negueb era cortado por uma importante rota. Então, era um lugar onde passavam muitas pessoas a caminho de sul. Essa rota que atravessava o Negueb vinha desde o Egito até a Judéia, chegando a Hebrom e Berseba. Lembra lá quando Caleb foi? Chegou primeiro em Hebrom, lá, né? Foi visitar a terra. Então, na região montanhosa, tá? Próxima parte dessa estrada havia poços que possibilitavam que o trajeto fosse percorrido. Então, olha para você ver como é interessante. Deus, mesmo em solos difíceis, em lugar que, de repente, são improváveis de ter pessoas passando por lá, habitando por lá, Deus criou uma rota nesse deserto. E o que ele fazia? Olha, aquele povo, tinha os povos que viviam naquela época, eram os beduínos, tá? Eles viviam em tendas de lugar para o outro. E eles cavavam cisternas, e essas cisternas ficavam na beira desse caminho. E o que acontecia? Mas como aquilo ia ser acrescido de águas? Como? Se era uma região desértica e não tinha chuvas. Olha o que Deus fazia. Pensa bem. Lá nas montanhas, chovia. E chovia em algumas épocas do ano, tá? Nessa região não é uma região de muitas chuvas, mas em algumas épocas do ano chovia. E aquilo que acontecia nas montanhas, enchia de água as montanhas, e ela descia e fazia rios no deserto. E aonde essa água passava, fazia algo novo. Onde essa água passava, fazia algo novo. As correntes do sul. O povo fala assim, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes da água do sul. É como um milagre. Só a intervenção de Deus que poderia fazer isso. As correntes do sul, as correntes do Negueb, naquele sólido, árido e difícil. Então, se você está nesse momento de dificuldade, nesse deserto, se prepare para provar desse rio de Deus na sua vida, trazendo algo novo, maravilhoso. E esse fenômeno acontecia nos tempos da Bíblia e até hoje acontece. Então, você está nesse deserto, está seco. E você sabe que o negócio é tão tremendo, mostra tanto o poder de Deus, que é assim. Deus está fazendo algo lá nas montanhas. Quem está no deserto não está vendo, que são as chuvas. As chuvas que caem no tempo certo. Para preparar algo que você não vê. E você está lá no deserto, você nem imagina. Quem não conhece a região e não sabe que nessa determinada época pode acontecer isso, se for pego de surpresa e tiver onde a rota das águas, pode até morrer, porque ela vem arrastando tudo. Porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. E é o que acontece com essas águas. Então, está escondido lá nas montanhas. Você nem está imaginando o que Deus está fazendo. Está caindo a chuva lá. Mas depois de algum tempo, você está andando no deserto. E, de repente, você olha para trás, tem um milagre acontecendo. O rio passando, o rio chegando. E sai da frente.
E sai da frente porque ele vai passar. E ele vai com tudo. Ele vai, é tremendo. Se você pegar um vídeo dessas correntes do Negueb e ver que lindo que é. Aonde ele passa, ele não, é que nem cachoeira quando dá tromba d'água, que ela tá pouquinha água, assim, quando vem aquele mundo de água, é daquele jeito. E o negócio assim vai descendo, porque ele vai em direção ao Mar Morto, sabe? E é bonito que tem algumas partes que são altas, elas caem assim como cachoeira mesmo, sabe? Quedas d'água enormes, lindas, maravilhosas de ver. Rios no deserto, gente. É isso que Deus fala, que Ele faz rios no deserto. E olha que lindo. Negueb, você quer dizer seco. Seco. Não tem nada naquele lugar. Nosso divulgado não tem nada, se não for a presença de Deus. Mas há uma promessa. De repente, gente, de repente, as águas das tempestades, das chuvas seródias que fala a Bíblia, que caem naquelas montanhas, vai descendo e vai transformando o lugar. E fala assim, deixa eu localizar aqui. Olha aqui, você vê que essa região é conhecida. Eu vou ler aqui. Então, Negueb possui uma importância estratégica e comercial muito significativa. Cidades conhecidas na narrativa bíblica estavam edificadas na região do Negueb, ou bem próxima a ele. Por exemplo, Cádiz, Berseba, Ziclac, Arade. Aquela região também é caracterizada por impressionantes torrentes de água, que foi o que eu falei para vocês. As águas da chuva nas montanhas formam os rios no deserto. Ela desce de cima para baixo. E aí veio aquela passagem que a gente tão conhecida, né? Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Os montes é para o lugar alto que você vai olhar quando você estiver no deserto. Pode ser que não tenha nada. Pode ser que não tenha nada ali. Você não está vendo nada. E aqui, o dia está o sol escaldante. E, de repente, as águas começam a chegar. Maravilhosamente. Glória a Deus. Maravilha. Então, quando essas águas chegam, ela mostra duas coisas em nossas vidas. Que é um fenômeno fora do normal, que é extraordinário, que depende da mão de Deus. E fala assim, que essas chuvas que acontecem lá naquela região das montanhas, elas são raras. Mas quando elas acontecem, ela vem transformar o ambiente. Que eu falei que onde passa, transforma o ambiente. Sabe o que acontece quando passa o tempo dessas águas ali? Tem umas flores chamadas anêmonas vermelhas, formam um imenso jardim nessa região. E sempre tem um festival sul vermelho de Daron Adon, para celebrar as flores que nascem nos campos em meio ao deserto. Não é milagre, gente? Não é milagre isso? É aí no vídeo, eu assistindo, né? Aí a região que estava toda amarela, seca, cheia de areia, terra, começa a ter uns tons esverdeados, tom de vida. E tem essa região aqui que tem essas flores lindas vermelhas que mostrou no vídeo. Eu fiquei assim, puxa vida, é só Deus mesmo. É assim que Ele faz em nossas vidas, gente. Não percam a fé. Continue a sonhar. Continue a criar expectativa do que o Senhor vai fazer. Esse povo aqui já estava comemorando. Mas a gente que tem fé, nós não caminhamos pelo que nós vemos. Nós temos que caminhar por fé. Não é verdade? Porque naquilo que nós cremos. Então vamos comemorar antes de acontecer. Vamos ficar felizes antes de acontecer. Vamos já vislumbrar esse campo aqui, ó, cheio de flores vermelhas sendo produzido naquele lugar que não tinha vida. E outra coisa que isso fala também, essa inundação, essas águas no rio deserto, fala também sobre algo profético. É um símbolo profético de quê?
nessa passagem que fala, faz-nos outra vez voltar, como as correntes do sul, é que o povo estava sendo liberado através do decreto do rei Ciro. Lá no livro de Esdras, de 1 a 8, fala sobre isso. Olha para você ver, foi algo poderoso que Deus fez. E aquele povo foi liberto. Agora, depois que esse povo foi liberto, o que acontece? Há uma restauração na vida daquele povo. E é assim nas nossas vidas. Quando o Senhor promete uma coisa e Ele faz, é o tempo que Ele já está restaurando aquilo que era antigo. A restauração fala sobre reparação ou conserto de algo que está em mau estado de conservação. Retorna a uma situação ou estado anterior. E aquele povo começa a ser restaurado. E as nossas vidas, quando vêm essas águas do Senhor, nós começamos a ser restaurados de novo. Todos os dias. Esse rio é uma ação, é um fenômeno extraordinário da parte de Deus. E essa ação extraordinária é a palavra de Deus na nossa vida. Ela faz crescer e frutificar em lugares que não tem condições. Ela faz você dar frutos fora da extração. Naquela situação tão difícil que você está passando, ela faz você caminhar por fé e não por vista. Ela faz você declarar algo diferente. E eu falo o que aconteceu no velório do meu pai. A minha mãe, ela falou assim que estava muito arrasada. E ela contou o testemunho para mim. E aí, na hora que a minha irmã cantou uma canção lá, quero depender de ti, ó Deus. Quero depender de ti. Não, quero estar em tuas mãos, ó Deus. Quero depender de ti. Aí ela falou, ela fez até o gesto. Eu senti como Deus, assim, ó, me levando e subindo nas mãos dele, assim. E ela falou assim que naquela hora, ela sentiu uma força tão de Deus mesmo, que até então ela não tinha conseguido falar nada, ela estava muito arrasada com a morte do meu pai, mas ela falou assim, naquela hora, eu senti Deus me segurando na mão dele. Aí, depois que a minha irmã acabou de cantar a canção, ela já falou umas palavras de entrega, de agradecendo o tempo que estava lá com meu pai. Ela foi um rio no deserto. Foi uma oração. Um louvor, foi uma oração que minha mãe recebeu naquele momento ali, que deu força para ela. Porque até então ela não tinha vontade nenhuma de falar nada. Naquele momento, de repente, chegou aquelas águas na vida da minha mãe e ela conseguiu, num deserto, ter flores. Porque a presença de Deus é a palavra de Deus. Foi a coisa mais... Na hora que ela me contou, eu falei assim, mãe, no dia que você tiver condições, você testemunha isso, mãe, porque isso aí foi de Deus na sua vida. Foi de Deus. Foi de Deus. E outra coisa que eu quero testemunhar aqui também foi o meu sogro recentemente. O pastor sabe, acompanhou também, né? O meu sogro, acho que mais ou menos umas 2 semanas depois que meu pai faleceu, ele faz o tratamento de hemodiálise prolongado já há um tempo. E vira e mexe, ele precisa trocar o catéter de acesso dele. Porque ele tentou fazer a fístula no braço, mas não deu. E aí fez o externo aqui, e esse é porta de entrada de infecção. Aí ele fez de um lado, inflamou, e teve que mudar. Mas já era a 3ª vez que ele estava fazendo a troca do catéter. Então, é um procedimento que ele interna no dia, faz, no outro dia, se estiver tudo bem, já vai para casa. Meu sogro internou para fazer isso. No sábado, internou numa segunda-feira, fez numa quinta-feira, a previsão de alta era no sábado. No sábado, meu sogro passa mal e foi entubado. Aí começou de novo o deserto. Aí o negócio ficou feio, porque foi entubado e foi... Cada dia que foi passando, os médicos só falavam assim, ó, não tem mais jeito, não. Até que numa semana depois, se eu não me engano, não lembro os dias direito, ele falou assim, ó, agora, falou para as irmãs do meu marido, falou assim, ó, agora ele só tem no máximo de 12
de 12 a 24 horas no máximo. Meio que liberou para a família visitar. Eu confesso, eu não conseguia mais nem orar, porque eu já não aguentava mais, tanto deserto. Mas a única coisa que eu falava assim, Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor concedeu, mas eu falar para você que eu orar para sarar meu sogro, com aquela fé, glória a Deus, não. Estou falando porque a gente tem que falar a verdade. Eu falei, não, Senhor, está nas suas mãos aí, Senhor. Faz o que é melhor para ele. Eu não sei o que é bom, não. O Senhor sabe. E o Senhor é bom o tempo todo. Gente, no domingo, ela deu essa palavra, esse decreto. E falou assim, o médico que ele fazia o tratamento de hemodiálise, falou assim, não faz mais hemodiálise, não. Não vou indicar hemodiálise, que ele não vai aguentar, não vai suportar. Mas a médica que estava cuidando dele na UTI falou assim, eu vou fazer uma hemodiálise, vou tentar. Ela conseguiu estabilizar a pressão dele. E tinha umas taxas lá que estavam variando muito, a pressão e mais alguma coisa, pressão sanguínea e mais alguma coisa. Mas deu uma estabilizada, não estava 100%, mas deu uma estabilizada, eu vou tentar fazer. E ela fez uma hemodiálise de 8 horas, que fica, acho que, no mínimo do mínimo ali. Sabe? E fez hemodiálise. As águas, as correntes do sul. As águas, de repente, aquilo que estava se formando na montanha chegou na vida do meu sogro. Daquele dia em diante, meu sogro foi melhorando. Passou, não sei se foi os 5 dias, ele foi extubado. E o médico falou assim, vai extubar? Era perto da horário da visita, vai ter que esperar ele se recuperar, vamos pôr aquele caninho de oxigênio para melhorar. Meu sogro estubou e já ficou falando. Correntes do Negueb. Águas que vêm do alto, não é do homem. É daquilo que não tem intervenção de ninguém. Então, tem deserto sim, mas tem intervenção de Deus. E esse homem, para honra e glória do Senhor, está em casa. Ficou 28 dias no hospital. Ele mesmo fala, nossa, não sei nem o que aconteceu comigo, mas é Deus mesmo na minha vida. Para glorificar o nome do Senhor. De repente. Tem um pastor que eu acompanho muito, ele tem uma pregação que ele fala assim, demora algum tempo para acontecer de repente. Entendeu? Às vezes tem que acontecer, passar algum tempinho naquela situação, mas de repente chega as águas do Senhor. As águas lá da montanha que vem do alto. E transforma, ela traz vida aonde ela passa. Glória a Deus, aleluia. São essas águas que estão preparadas lá no céu. No tempo certo, elas virão para a sua vida e vai acontecer que nesse povo, você vai sair desse cativeiro e vai falar assim, estou como alguém que sonha. Eu não estou acreditando que isso aconteceu na minha vida. Não estou acreditando. O meu sogro, quando chegou em casa, eu falei assim, puxa vida, eu não estou que nem o povo do cativeiro. Estou como os que sonham. É muito milagre. Agora, você pode falar assim, mas Deus fez um milagre para o seu sogro, mas para o seu pai ele deixou partir. Mas ele é dono de tudo. Tem aquele louvor, né? Eu sempre canto, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Continua sendo Deus. E eu falo assim, Deus é bom o tempo todo, gente. Não tenho dúvida disso, mesmo na minha dor, na minha tristeza, no meu choro. Deus é bom o tempo todo. Eu não posso fazer nada sem Ele. Nem eu, nem você. Estamos dependentes da mão dEle, do agir de Deus sobre nossas vidas. E aí, essa restauração chegou na vida do meu sogro. Essa restauração vai chegar nas nossas vidas, daquilo que a gente está precisando. E há algo profético também, que fala sobre
a nação de Israel, quando ela foi restaurada em 1948. Aquele povo que estava todo disperso pelo mundo inteiro, estão voltando para Israel. Algo profético. Então, o que eu falo para mim, a pessoa diz, tem gente ainda que você está orando, que está longe de Israel, mas vai vir para Israel. Vai vir para Israel. Não percam a fé. Porque quando Deus mover, quando as pessoas começarem a ver a restauração que Deus faz na sua vida, que você está permanecendo mesmo em tempo difícil, está na presença de Deus, uma hora, filho, essas mesmas águas que chegaram para a sua vida, vai chegar na vida delas. E elas vão entender o que é Deus, quem é esse Deus que você serve. Que você tanto fala, que você fica maravilhada, que você enche a boca para falar desse Deus maravilhoso, dessa palavra maravilhosa. Eu não me canso de falar. Às vezes eu lá no trabalho, a gente tem que tomar cuidado para o jeito que a gente fala, porque eu começo a falar de Deus, mas a palavra, eu falo, a palavra é mais doce do que o mel. Eu amo a palavra de Deus. Aí as outras podem pensar assim, nossa, é muito santa, né? Mas eu assim, não, mas é eu e você. Nós, todo mundo somos errados, somos pecadores, nós precisamos de Deus. Aí eu já desconverso, porque senão a pessoa fica até com raiva da gente, você acredita? Eu acredito nisso, porque eu já vi bico do meu lado. Mas aí eu dou um jeitinho e conserto, né? Ah, mas é muito bom, né? A gente está aqui, a gente tem liberdade para falar do nome do Senhor, da palavra de Deus. E essa mesma restauração, esse povo voltando do cativeiro, fala também de Isaías 43:9. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. A rota do Negueb é o quê? É um caminho no deserto. E essas correntes do sul é rio no ermo. Olha que maravilha. Está tudo na palavra, gente. No livro na carta de 2 Coríntios 5:17 fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. É tudo novo. Nova criatura. Nós saímos do cativeiro, ó. Nós vivíamos no mundo, na perdição, no escuro, naquilo algo que era triste, que não tinha esperança, que era só alguns momentos de alegria, o resto de frustração, de tristeza, de pecado, de distância de Deus. E agora, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Esse rio passou na nossa vida também. Glória a Deus. Romanos 8:9 fala: vós, porém, que estáis na carne, mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é deles. A presença do Espírito Santo abriu esse novo caminho nas nossas vidas. A presença de Deus nos guia. Ela faz a gente continuar caminhando no deserto, mesmo parecendo que não tem nada do nosso lado. Mesmo que tenha um longo caminho a ser percorrido até chegar em algum lugar. Ela faz a gente permanecer. Não vivendo na nossa carne, mas vivendo na novidade de vida que está em Cristo. E continuando agora, voltando lá no Salmo 126, no versículo 5, fala assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aqui eu quero falar que esse povo continuou semeando, mesmo na terra distante. Eles continuaram trabalhando, ensinando seus filhos a palavra de Deus. E o semear aqui eu quero trazer para a palavra de Deus. A gente não deve se cansar de falar a palavra de Deus àqueles que estão à nossa volta. Eles estavam caminhando e eles estavam o quê? Eles que estavam semeando
com lágrimas nesse tempo, porque nessa trajetória. Vão cegar com alegria. E fala lá em Marcos 4, que fala que na parábola do semeador, que fala assim, ó, o que semeia, semeia a palavra. Então, na semeadura aqui, que nós vamos levar para nossas vidas espirituais, é a semeadura da palavra, enquanto nós caminhamos, enquanto nós andamos na nossa trajetória, vamos continuar semeando a palavra de Deus na nossa vida, primeiro, porque a gente só vai poder dar frutos se semear em nossas vidas primeiro. Aí, depois de um tempo, cresce a árvore e dá os frutos para alimentar as outras pessoas. Então, ó, os que semeia com lágrimas, colherão, né? Com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Seus molhos é a recompensa. É a colheita. É a celebração daquilo que nós continuamos plantando e acreditando e esperando agir de Deus para ver crescer, esperando agir de Deus para mandar a chuva para fazer crescer. E daqui a pouco vem a colheita. E você vai alegrar com o tempo que você plantou, que você não deixou de plantar. Então, está tempo difícil, está estreito o negócio, mas continua plantando a palavra de Deus na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta. Às vezes você vai plantar e as pessoas vão rejeitar. Você vai até para o seu quarto, vai dobrar seu joelho e vai chorar porque houve rejeição. Mas nunca se sabe quando essa semente pode cair num solo que às vezes está seco. Mas de alguma forma Deus põe um adubozinho ali e faz a palavra dele crescer. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Tem vários tipos de solo, sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se você achar que todos os solos que estão à sua volta serão ruins, são aqueles à beira do caminho, aqueles que têm pedras rochosas, os outros que têm as plantas que sufocam, e só um tipo de solo que frutificou, se você parar nisso, você não semeia mais nada. Mas não, você faz a sua parte. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo os seus molhos, a sua colheita. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com nossas palmas. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque a sua palavra é maravilhosa. E ela nos traz vida. Obrigada, Jesus. Amém. Graças a Deus. Maravilha, glória a Deus, amado. Maravilha, de repente o que acontece? O céu se abre e o Espírito desce. Glória a Deus. Que essas correntes do Negueb, que foi ministrado nessa tarde, que representa Deus trabalhando, mesmo a gente não vendo, e que no momento, de repente, Deus faz algo espetacular, maravilhoso na nossa vida. Possa acontecer, né, na vida de cada irmão. Nunca desistamos, mas possamos confiar nele. Ele é o Senhor. Amém? Aleluia. Uma ótima semana para a igreja, viu? Deus te abençoe muito. Semana que vem, domingo, temos a ceia do Senhor. Não esquece de trazer o seu quilo lá para ajudar nas cestas básicas. Um mês abençoado, maravilhoso para você, viu? Mas antes disso ainda, vamos orar. Se você quiser que a igreja ore por você, vamos ficar de pé. Se você veio nessa noite, pastor, ore por mim, ore, que a igreja possa orar pela minha vida. Vem aqui à frente. Nós vamos estar orando por você agora. E vamos estar encerrando o culto, pedindo ao Senhor que nesse deserto, as correntes do Negueb estejam direcionadas para a tua vida. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor.
Santo, santo. Enquanto o grupo de louvor sobe lá, aleluia, glória a Deus. Você que ouviu essa palavra, gostaria que a igreja orasse pela tua vida? Você gostaria que a igreja orasse por você? Vem à frente. Nós estaremos glorificando ao Senhor, orando pela tua vida, falando: Senhor, faz uma grande obra, faz uma grande cura, faz uma libertação, sustenta o irmão, sustenta a irmã, Senhor. Cura, renova as forças. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor faça muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera. Que o Espírito de Deus possa fazer muito mais. Muito mais. Glória, glória, glória. Aleluia, Senhor. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Deixa o Espírito de Deus ministrar na tua vida. Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração. Glória a Deus, aleluia. Sol. Sol. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte
seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus, aleluia. Uma semana abençoada para a igreja. Uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Cheio de amor, de alegria, de paz, saúde. Que o Senhor nos proteja em tudo, nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Espírito Santo nos conduza em tudo. Possamos honrar o nome dEle também. A honra, a glória pertence a Ele. Ótima semana para a igreja. Deus abençoe muito, Deus abençoe muito. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Seja sempre adoração, seja sempre exaltado.